Senhor, nós te agradecemos por esse maravilhoso dia. Obrigado, Senhor, pelo outono. Obrigado, Senhor, particularmente porque é época de poucã e eu adoro essa fruta. Obrigado, Senhor, pelas pequenas coisas. Que hoje, como comunidade, nós possamos crescer. Não sair daqui como entramos, mas diferentes, desafiados a viver a Tua palavra. Eu desejo, Senhor, no nosso coração e te pedimos isso em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Eu queria pedir licença a vocês hoje. A gente não vai ter muitas fotos, a gente não vai ter foto nenhuma. Eu vou conversar com vocês. A gente vai ler um texto bíblico e vamos seguir esse texto bíblico de maneira em conversa. Vocês me permitem? A Júlia permitiu, então eu vou com a Júlia. Sandra, bem-vinda. Maturidade na leitura da Bíblia. O grupo de jovens que se reúne lá em casa, jovens solteiros, nós fizemos uma proposta e desde meados de fevereiro que nós estamos estudando alguns evangelhos. Já lemos o Evangelho de Marcos, um capítulo por dia, mas ficou muito pesado. Alguns desses jovens estão em faculdade e a dinâmica de leitura de um capítulo por dia ficou um pouco pesado para eles. Então a gente decidiu fazer diferente. A gente começou a ler uma perícope. O que é uma perícope? É uma parte do texto que faz sentido, que conta uma história. Que se você pegar ela separadamente, vai ter começo, meio e fim. Então a gente decidiu ler o Evangelho de Lucas dessa forma. Trechos por dia. Para você ter uma ideia, é mais ou menos um capítulo, aí lá tem um título, aí depois tem outro título, tem outro título. Pronto, a gente está lendo um título por dia dentro do capítulo, algo do gênero. Varia de versão para versão o tamanho desses títulos. Às vezes o tradutor colocou algumas histórias dentro de um só título, às vezes não. Enfim, tem sido uma leitura muito edificante. E semana passada, teve uma situação muito engraçada. A gente leu um determinado trecho da Bíblia e eu estava sonolento, como hoje. Eu cheguei de um pernoite, né, trabalhei hoje de madrugada. Cheguei de um pernoite e aí eu li esse trecho e aí me veio umas lembranças assim, muito gostosas e ao mesmo tempo muito conflitantes. E vocês vão entender daqui a pouco o porquê. E aí eu li o trecho, né, coloquei no grupo e fiz os comentários daquilo que Deus falou comigo, ou aquilo que me chamou a atenção, ou aquilo que era engraçado. Isso depende muito. Mas nesse dia Deus falou realmente comigo, eu tive umas lembranças boas e coloquei esses textos lá. E quando vi, já estava perto do dia da escala de eu entregar a mensagem para vocês, e esse texto e essa experiência não me saíam da cabeça. E eu espero que vocês possam, junto comigo, visitar um pouco da minha vida. É muito pessoal essa pregação hoje, tá? Então, nós vamos ler o Evangelho de Lucas, São Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 51. Lucas 2, do 41 a 51. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém, à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muito se admiravam de sua inteligência e de suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse:
Filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E eles lhe respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, essas palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Então, esse é o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas foi escrito pelo evangelista Lucas, e ele não foi contemporâneo de Jesus, ele não viu Jesus pessoalmente. Então, o que ele fez? Ele foi muito inteligente, ele pesquisou, ele visitou os locais que Jesus foi, conversou com pessoas que trataram e viveram com Jesus. E para a gente ter esse relato da infância de Jesus, nós chegamos à conclusão que Lucas conversou com Maria. Lucas conversou com Maria. Por isso que a gente tem alguns detalhes no Evangelho de Lucas que não tem em outros evangelhos, porque os outros evangelistas não fizeram esta pesquisa. Uma vez falado isso, eu tenho que contar para vocês a primeira vez que eu tive contato com esse texto. Eu tinha uns 8 anos de idade. Minha família, de tradição católica, me colocou para estudar no colégio católico. Gostoso colégio, lá no centro da cidade de Recife, chamado Colégio Nóbrega. Colégio grande, uma grande igreja, padres. E nós tínhamos o padre Pedro, que era o diretor. Nós tínhamos o padre Mesquita, que era um bedel, um cara que ficava procurando os alunos que estavam fora de sala. E nós tínhamos o padre Evandro. E o padre Evandro nos visitava uma vez por mês para dar aula de religião, para falar as coisas do cristianismo. E ele usava slides. Eu sei que a metade das pessoas aqui não sabem o que é slide, mas a outra metade sabe. Então ele usava slides e contava as historinhas usando slides. E ele era um homem de Deus, ele tinha o dom de ensinar com facilidade tremenda as crianças. E eu aprendi muito com o padre Evandro. Agradeço ao Murilo, um amigo meu de Recife, que lembrou o nome dele. Eu me lembrava dos 2 primeiros, não me lembrava do nome do padre Evandro, mas me lembrava da figura e das histórias. E a primeira vez que eu tive contato com o Evangelho de Lucas, com essa passagem, foi através do padre Evandro. Muito obrigado, Jesus, pela vida do padre Evandro em nossas vidas. E aí, era gostoso, ficava escurinho a sala de aula, ele colocava aquelas belas imagens em desenho, coloridas, ia falando, e aí chegou na hora, terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Eu fiquei aterrorizado. Eu era criança, eu tinha 8 anos de idade. Nossa, Jesus ficou sozinho, os pais dele foram-se embora e deixaram ele sozinho na cidade. Meu Deus do céu, o que é que vai ser agora do menino Jesus? Fiquei lá aperreado até que eu retornei e comecei a prestar atenção de novo e entendi que os pais voltaram e foram resgatar Jesus. Então a minha primeira impressão, meu primeiro contato com essa parte das Escrituras me gerou medo. Que medo? Um medo de eu ser perdido pela minha mãe. Meu pai já era falecido na época, então eu ser perdido pela minha mãe, ser esquecido no supermercado, ou no clube, ou numa praia. Enfim, ser perdido. Eu me identifiquei com Jesus ali na hora, porque ele passou uma situação que eu tinha medo que acontecesse comigo. Medo. O medo me fez me identificar com uma situação que Jesus viveu. Os anos se passaram. Eu saí do Colégio Nóbrega, frequentei colégios que não tinham religião declarada, mas aquelas lições ficaram comigo, guardadas.
E um pouco depois, uns 10 anos depois, nós tivemos um contato, novamente, com o Evangelho de maneira muito arrebatadora. E um a um dos membros de minha família foram entregando suas vidas a Jesus, dos quais eu fui o mais resistente. Eu fui o que entreguei por último. E aí, tive contato novamente com esse texto. Só que agora, outra parte dele me chamava a atenção. E sua mãe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Eu já estava saindo da adolescência, quando eu tive novamente contato com esse texto. Já estava querendo me tornar um cara independente. Então, esse negócio de pai pegando no pé da gente, querendo saber o que a gente está querendo fazer. Não, eu sou dono da minha vida, eu sei o que é melhor para mim. Jesus é o cara, ele ficou sozinho lá em Jerusalém, independente, até porque aos 12 anos o menino não deixa de ser menino na cultura judaica, ele é apresentado à sociedade como homem. Então, Jesus estava fazendo certo. Aí, se virou sozinho durante 3 dias, ainda estava dando lição de moral para os sacerdotes. Esse é o cara. Vocês, que são da minha época, se lembram de um filme famoso, Sociedade dos Poetas Mortos, né? Então, era essa cultura de você se libertar das amarras e das agruras, dos tentáculos que ele prende à sociedade, você viver livremente, né? Afinal de contas, aquilo que os pais falam para a gente são conselhos que nós já sabemos e que a gente domina tudo. Engraçado essa experiência, né? Eu me identifiquei com o Evangelho de uma maneira revoltosa. Muitas coisas aconteciam no meu coração naquela época. Eu era realmente muito sedento para ler a palavra de Deus. E eu me lembro que assim que eu me converti, eu perdi as contas de quantas vezes eu li o Novo Testamento. Realmente eu perdi as contas. Acho que umas 5 ou 6 vezes. Eu evitava sempre o livro de Apocalipse, porque não tinha pessoas mais próximas que tivessem uma maturidade para me auxiliar na leitura dele. Então, tomei a decisão de não ler o Apocalipse, li somente uma vez, vi que era um pouco complicado para mim naquela época, e lia avidamente o Novo Testamento. Mas essa passagem em que Jesus, teoricamente, se liberta dos seus pais terrenos, marcou muito. E eu ficava pensando, quando é que eu vou ter essa independência? Quando eu vou merecer realmente tomar as rédeas e o rumo da minha vida? E aí eu fui muito ativo na igreja, viajei para São Paulo, conheci minha esposa, voltei para Recife, namoramos algum tempo à distância, 3 anos, nos casamos, bastante ativos na igreja. E aí ela me incentivou e eu fui fazer o seminário. E aí quando cheguei no seminário, novamente tive contato com esse texto. Esse texto me chamou a atenção de outra forma. E lá vamos nós. E desceu... Será que... Não, eu pulei aqui. Deixa eu ver aqui... E lhes respondeu Jesus: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Espera aí, o cabra tinha 12 anos de idade. E ele já estava começando a entender
a sua missão. Muito se fala sobre a busca do Jesus histórico, ou quando foi que Jesus entendeu que ele era o Messias. E se cria muita teologia, se escreve muitos livros a respeito desse assunto, de quando foi que Jesus entendeu que ele era o Filho de Deus. Gente, vocês não têm ideia como esse assunto ele é abordado no seminário. Como eles desconstroem a nossa fé para depois, aqueles que aguentam, reconstruir. É um exercício muito doloroso, muito inquietante. E aí eu estava, pelos meus 30 anos de idade, tendo contato para descobrir quando foi que Jesus entendeu a sua missão. Quando foi? Eu já tinha 30 anos de idade. Já estava mais do que na hora de eu saber quando foi que eu descobrira a minha missão. Eu já tinha 30 anos de idade. Quando foi que Jesus descobriu a dele? Garanto a vocês que mais cedo do que eu. E infelizmente, garanto a vocês que mais cedo do que muita gente na minha idade. Pessoas que estão aí nesse mundão, vivendo a vida sem propósito, perdidas, sem direção. Quando foi que Jesus descobriu? Bem mais cedo do que eu. Bem mais cedo do que eu. E eu sobrevivi ao seminário. Estudos, companheiros, discussões acaloradas dentro de sala de aula. E pude entender que Jesus sempre foi Deus e sempre foi homem. Teve um pedacinho da vida dele que ele foi menino, mas sempre foi homem, sempre foi ser humano. E aí eu não coloquei no grupo da juventude a minha impressão mais nova sobre esse texto. Estava com sono, escrevi um bocado de coisa lá e o corretor colocou umas palavras lá esquisitas, que tive que fazer um outro texto explicando quais palavras eram as certas e quais eram as erradas. Mas propositadamente eu não coloquei a minha última visão, a visão mais atual que eu tenho sobre esse texto. Então eu vou compartilhar com vocês. E desceu com eles. Quem desceu com eles? Jesus. Quem eram eles? Seus pais. Desceu com eles para Nazaré, sua cidade, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Possivelmente Jesus já tinha um vislumbre daquilo que ele iria fazer. E ele decidiu voltar com seus pais, viver mais 18 anos, como se pensa na tradição cristã, que ele começa o ministério aos 30 anos. Decidiu viver mais 18 anos como um ser humano normal, mas especificamente nesse texto, e era-lhes submisso. Jesus, o Filho de Deus, se submetendo a dois seres humanos comuns. Se submetendo como filho.
Jesus, com toda a sua grandeza, obedecendo, Jesus, vai tirar a mesa. Jesus, varre aqui, você não arrumou sua cama. Come direito, menino. 12 anos, quase barbado, está comendo de boca aberta? Oxi! Jesus se submetendo a 2 seres humanos. Mas por que eu tenho essa visão agora desse texto? Porque eu coloquei como maturidade na leitura da Bíblia. Porque agora eu tenho uma criança em casa. Agora faz mais sentido esse negócio de Jesus ser submisso aos seus pais. E isso fez com que eu pensasse em muitas coisas. Eu já explicitei em algum momento em uma discussão sobre como nós devemos ler a Bíblia. Mas por que você está perguntando isso? Porque nós temos uma classe de escola dominical e as crianças vão aprender as histórias bíblicas, né? Vão aprender que Davi derrubou o gigante com a pedra, vão aprender que Moisés tangeu. Não, ele não tangeu, os bichos foram porque queriam entrar na arca. Moisés não, Noé, isso. Ato falho. Noé, obrigado, Cris. Tangeu lá os bichos para a arca. A gente vai aprender que Moisés, sim, falou e o mar vermelho se abriu lá. E parecem tudo histórias fantásticas para as crianças. E aí a gente chega à nossa idade, a gente chega à idade das garotas e dos rapazes que estão sentados aqui, e começamos a ser questionados. Vocês acreditam em história da carochinha, naquele conto de fábulas que é a Bíblia? Vocês são crente? Como é que é isso? Então como é que a gente faz para negociar essas situações dentro do nosso coração? Não se negocia. Nós não podemos fazer concessão em nossa fé. Mas o que nós podemos entender é que ir num riacho, escolher 5 pedras e enfrentar um brutamontes com um badoque, com uma baleadeira, não é uma coisa sã, já que o cara está portando uma espada de 2 metros. Mas se o cara realmente foi bom de pontaria, se ele realmente matou um urso e um leão, por que não um brutamontes? Moisés viu uma sarça queimando e recebeu um comissionamento de Deus para resgatar milhões. Ele viu a sarça, ele escutou a voz de Deus. Por que o mar não podia ter se aberto? Noé recebeu uma ordem de Deus de construir uma arca e colocar animais lá dentro e sua família, para que eles fossem resgatados, salvos de uma desgraça grande, de um grande julgamento de Deus. Porque é difícil hoje, como adultos, entender que esses fatos não aconteceram. Eles aconteceram.
É muito fácil hoje observar os resultados do jogo Brasil e Itália em 1970 e ver que foi uma pintura de partida. Aquele gol de Carlos Alberto, culminando aquele espetáculo de partida de futebol. Será que eles pensavam que iam ser assim? Nós somos adultos e às vezes permitimos que a sociedade moderna, que quer que existam provas concretas, filmes, fotografias, assinatura em cartório. Você tem uma fotografia de Moisés vendo a sarça? Você tem a cópia da Folha de Jerusalém com a notícia que Davi derrubou o gigante? Você tem o Renavan da Arca de Noé? Não tem? Então, é fábula. História da carochinha. É assim que eles querem desconstruir a nossa fé. Pergunto a vocês: como vocês lidam com esses problemas que são colocados diante de sua fé diariamente? Abri meu coração, falei fatos de minha infância, não muito complicados, da minha adolescência também não, da minha juventude e agora da minha maturidade, sobre as mudanças de perspectiva que eu tive ao ler a Bíblia. Mas o texto é o mesmo. O texto é o mesmo há mais de 1900 anos. Aquilo que mudou foi o leitor. Então realmente eu oro para que nós não saiamos do jeito que chegamos. Que haja transformação, que haja entendimento, que nós possamos ler o texto sagrado e entender aquilo que Deus está falando conosco. Para isso eu queria ler mais 2 versículos, e aí vamos orar. Salmo 90:12 fala: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina, Senhor. Ensina. E o Salmo 119:59 fala: considera os meus caminhos e volta os meus passos para os teus testemunhos. Considera os meus caminhos e volta os meus passos para os teus testemunhos. Que nós possamos crescer na leitura da Bíblia, dialogando com o nosso bom Deus e não negociando nossa fé com aqueles que querem destruí-la. Amém? Senhor, nos abençoa, nos guarda, protege nosso coração, Senhor, das coisas que querem roubar, Senhor, a alegria e nossa devoção de Ti. Sê conosco, Pai. Sê conosco nessa transformação, para que nós, toda vez que tivermos contato com Tua pessoa, possamos sempre escolher sermos transformados. Toda vez que nós formos confrontados, que nós tenhamos sabedoria
em dar ou não a resposta, mas se nós dermos, que essa resposta venha de Ti. E não permitas, Pai, não permitas que nossa fé seja abalada de qualquer maneira pelos questionadores que estão ao nosso redor. Sê com nossos filhos, sejam eles crianças, bebês, adolescentes ou jovens, nesse mundo que quer arrebatá-los. Sê conosco mesmo, para que nós possamos sempre trilhar os Teus caminhos, escolhendo aquilo que é certo, mesmo que seja muito difícil. Não permitas, Pai, não permitas, Pai, não permitas que nós troquemos Tua pessoa por qualquer outra coisa. Eu desejo, Senhor, dos nossos corações, e te pedimos isso, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.